Sejam bem-vindos mais uma vez, amigos e amigas, aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje, especialmente, nós temos o quadro Transparência Convida. Temos a honra de receber aqui a síndica externa Paola Siqueira, atuante há mais de 18 anos aí no mercado condominial, cuidando aí hoje de mais de 3.000 unidades. Vai contar aí sobre as experiências dela aí em relação à política no condomínio. Fiquem com a gente, dicas importantíssimas. Podem vir até aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho aí, deixar suas dúvidas, sugestões, dicas, né, de temas para a gente trazer e até indicar pessoas também que a gente tenta trazer aqui. Hoje a gente está tendo a honra de ter Paola Ferreira, que é a nossa síndica convidada de hoje, né? E que vai falar um pouquinho sobre a política interna do condomínio, né? Como é que ela lida com isso, as situações que ela encontra. Enfim, vamos bater um papo de uma meia hora hoje aqui com a Paola e para acrescentar aí conhecimentos ao mundo condominial. Paola, por favor, se apresente, a palavra é sua. Bom dia, meninos. Primeiro, obrigada aí pelo convite, é uma honra estar com vocês. E a gente pode estar falando aí um pouco dessa questão, né? Porque política não tem condomínio. Condomínio não é um ente politizado, não tem oposição, não tem direita, não tem esquerda, não tem nada disso. Isso parece até brincadeira, mas é o dia a dia do condomínio. A gente lida muito também com o condomínio, né, na parte de auditoria, a gente vê, assiste, né, as dores, né, como ficou popularmente conhecido aí os problemas, né, as dores condominiais. E, enfim, a gente vê muitas paixões, muitas questões, né, no condomínio. E como é que o síndico lida com isso, né? Como é que ele tem que lidar com isso? Tentar apaziguar o tempo todo ali grupos, né? E até oposições contra a própria sindicatura, né? Como é que você lida com isso no dia a dia? Então, Sérgio, a questão, o condomínio não deixa de ser eu sempre brinco falando com os condôminos que é uma sociedade dentro de outra, né? E você vai fazendo as camadas, vamos dizer assim, né? A gente tem o condomínio, depois a gente tem o bairro, depois a gente tem a cidade, depois a gente tem o estado e por aí vai. Então, toda a sociedade vai ter essas disputas. E a disputa dentro de um condomínio, ela não é só entre o certo e o errado, ela tem a disputa política. E a sindicatura, ela é o foco principal, porque, na verdade, ali, quem acaba regendo todo o orquestrado é o síndico. Então, essa questão da direita e da esquerda existe fortemente, e você sempre está ali se equilibrando dentro desse parâmetro, né, para poder tentar manter uma política de boa vizinhança e que você possa ter gestão. Porque não adianta você estar como síndico, tá? E você está brigando para gerir o condomínio. Porque quando a política ela é muito forte internamente, é uma briga constante e aí não tem gestão. Acaba se tornando somente uma disputa entre o lado direito e o lado da esquerda, e aí você não tem nada, você não tem como trabalhar, você não tem como gerir o condomínio, porque o foco maior é se manter no cargo. Então, eu acho que essa é a questão e as pessoas têm que analisar se isso é válido, porque ficar somente em disputa política acaba que você perde o foco principal, que é a valorização do patrimônio de cada um. É uma questão que a gente vê muito aí nos empreendimentos, por exemplo, que a gente atua, né? Às vezes um conselheiro, né, que até se candidatou, às vezes a síndico, ele acaba não conseguindo o cargo de síndico e acaba indo para o cargo do conselho, né? A gente sabe que o conselho, né, ele está ali também para auxiliar o síndico, às vezes tem a função de autorizar despesas extraordinárias. E hoje a gente tem pego bastante síndicos aí passando algumas situações, porque como não tem esse apoio do conselho, acaba tendo a oposição ali mais próxima, né? E atrapalha realmente ali a gestão do empreendimento. Claro que tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com esse tipo de situação, né? Fala um pouquinho para a gente aí, Paulo. Então, hoje eu acho que é uma questão. Tem alguns condomínios que eu levo muito. Eu tento chamar eles para a consciência do que eles querem, porque não adianta você buscar um profissional fora. E aí a gente tem a questão do síndico externo, do síndico profissional, que ele está se qualificando para tentar trabalhar da melhor forma possível dentro do condomínio. Não adianta você buscar um profissional qualificado para você botar no condomínio para te auxiliar,
mas se você não dá ferramentas para ele trabalhar o espaço, se você não dá essa gestão, que é o que você falou. Muitas vezes existe uma disputa interna, e aí a pessoa se candidatou a síndico, se candidatou até mesmo, de repente, a uma vaga de um conselho, porque tem condomínios que tem conselho consultivo, fórum fiscal, então ele não entrou em nenhum ali e ele começa a fazer o burburinho. Tudo que eles focam em tudo que é o errado, não pegam nada do que é certo, né? Isso já é uma tradição do ser humano, pegar o que é o problema e não olhar também o que está sendo transformado, né? O que está sendo feito de bom, porque ninguém vai fazer nada 100%, não vai conseguir, ainda mais num condomínio onde é o que a gente estava brincando aí antes, né? São muitas pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço, pessoas às vezes que têm criação diferente, costumes diferentes, e aí você locar todas elas dentro de uma unidade, elas vão ter uma disputa de poder. Essa disputa de poder vai chegar no síndico de alguma maneira. É muito difícil você lidar com essa ferramenta o tempo inteiro. Eu falo que é uma questão... Eu estou passando por uma situação agora num condomínio desse tipo, onde eles têm uma disputa de grupos o tempo inteiro, para vocês terem uma ideia, assembleia atrás de assembleia de eleição de síndico, porque a gente tem que ficar refazendo, porque destitui, aí elege de novo, destitui, elege, porque eles estão numa briga de um confronto interno. Não vai ser a figura da empresa da Paola, síndica, ou de outra empresa que vai fazer a diferença. Eles primeiro têm que se resolver internamente. Então, às vezes, eu costumo falar isso nas assembleias. Eu falo, olha, se vocês não sabem aonde vocês querem chegar, não vai ser ninguém aqui sozinho que vai fazer a diferença. Vai entrar síndico, vai sair síndico, e vocês vão continuar com o mesmo problema, que é a disputa de poder. Entende? Então, o condomínio, como sociedade, ele tem que entender o que ele quer. Para aí, sim, ele trabalhar em conjunto os moradores e buscarem alguém para botar na função da sindicatura, que é uma função extremamente política ali, que é diferente de politicagem. Eu sou uma pessoa que eu sou avessa à política, mas depois eu entendi que, na verdade, eu sou política, eu só não faço politicagem, entendeu? Então, assim, a política bem feita, ela existe, ela tem o seu pró e o seu contra. A politicagem já é a parte da safadeza. Então, aí é uma outra área da política que, infelizmente, no nosso país a gente tem muito, mas internamente no condomínio a gente tem que tentar evitar. E como que a gente evita? Com transparência, com comunicação, tentando sentar, conversar e tentar dirimir os problemas de uma maneira de uma maneira em diálogo, né? Abrindo, olha, você tem essa ideia, mas dentro do condomínio não dá para fazer, porque as pessoas também não entendem as regras. Tem muita gente que vai morar em condomínio, mas morava em casa. Então, casa você pode fazer tudo. Você não tem regra ali naquela área, você não tem área comum, vamos dizer assim. Você não está dividindo espaço com ninguém. E as pessoas vão morar em condomínio e esquecem que elas não podem arrastar móvel de madrugada, que elas não podem andar com um sapato batendo na laje dela, ela não pode deixar o filho dela brincar no condomínio com menos, né, de 12 anos, solto, achando que é o parque de diversão. Então, essas questões são questões conflituosas. O cachorro, que ela não pode levar porque não é o quintal para deixar as fezes ali, deixar os detritos do bichinho, entendeu? Então é complicado. Eu falo que é uma comunidade ali no todo que é muita política, Nesse sentido, né, a gente assiste isso também a todo momento, também, até porque eu moro em condomínio, eu vejo esse movimento o tempo todo, né? Então a gente sempre assiste isso, né? Quem está de fora da gestão, do conselho, acha que tem a receita do bolo para tudo, né? O síndico fez isso, mas não, é muito burro, ou é muito incompetente, deveria ter feito da outra, mas não estudou, não viu as opções, não viu, não participou da tomada de decisão, né? Os prós e os contras. Sim. Toda a situação. Você falou aí um pouco sobre comunicação. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre a importância da comunicação, né? Porque, assim, trazendo uma experiência até pessoal, no meu condomínio, a coisa começou a melhorar um pouco a partir do momento que as situações iam acontecendo, iam saindo informativos. Olha, tem chinelo na porta, não pode por causa disso, daquilo, está no teu regimento interno, na parte tal. Enfim, qual a importância
Vamos frisar um pouquinho nesse tema da comunicação, né? Então, a comunicação eu não sei vocês, tá? Vou falar por uma experiência própria e a gente vai aprendendo, né? Como eu sou muito... eu leio as regras, então eu sou inquilina, então eu sempre, antes de entrar num condomínio, eu leio as regras, já é uma coisa minha. Então eu pegava a convenção, regulamento, sempre estava lendo as regras. Então você acha, eu partia do princípio que a coisa é uma lógica, sabe? Regras, você lê, você tem direitos e a sua conduta, né, a proibição, e você lê, e para mim isso era lógico. Só que a lógica, ela não existe num grupo de pessoas, porque a minha lógica não é a mesma da sua, que não é a mesma do Arnaldo. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar as pessoas das normas, lembrar as pessoas do que elas têm que fazer. Eu não fazia muita comunicação, não fazia muito em condomínio. Ultimamente, eu virei até blogueirinha de ficar fazendo vídeo, o que eu acho engraçadíssimo, porque eu tenho um condomínio que numa assembleia eles viraram e falaram assim, olha só, a gente precisa dos seus vídeos, porque quando você fala, a gente entende. Quando você bota o videozinho lá, a gente prefere mais isso. Aí você vai vendo, né, como que condomínio é cada um. A gente prefere quando você está fazendo vídeo porque eu consigo entender melhor o que você está explicando do que quando você bota um texto. Você pode continuar fazendo os vídeos? Eu falei, meu pai do céu, eu mereço, né? E aí os vídeos são engraçados porque você não consegue... Aí tem aquela dinâmica de você, às vezes, começar fazendo assim, né, no vídeo. Porque você está andando, você está fazendo vídeo, você termina fazendo careta. É engraçado. Mas é legal. E aí torna-se uma comunicação, por quê? Tem coisas em condomínio que as pessoas não entendem o porquê não pode. E aí você tem que lembrar. Tem a fase da garantia, e aí você não pode... Ah, síndico, mas eu quero que faça isso. Gente, mas não pode, porque se eu mexer ali, eu vou perder a garantia. Então você comunica e explica isso, e aí as pessoas vão começando a entender a dinâmica. Porque é muito fácil falar assim, tá quebrado ali, chega ali e faz. Mas se é um condomínio novo, por que eu vou fazer e gastar pelo condomínio se tem a construtora para fazer porque está na garantia? Entende? Por que eu não posso botar o meu chinelo na porta? Aí você vai explicar por que todo mundo... Aí você vai fazer uma comunicação, fazer um vídeo e passar em várias. Aí a pessoa vai ter a noção de como fica, né? Imagina um corredor de 12 unidades, cheio de chinelo, cheio de coisa na porta. Aí você vai explicar por que não pode botar aquele vasinho de planta tão bonitinho no corredor. Aí você faz um momento de fuga, de saída, e aquilo dali atrapalha, alguém pode esbarrar, cair, e aí pode trazer um problema maior. Por que aquele lixozinho jogado lá na escada não pode? E aí você vai falando os detritozinhos dos animais, você pisando nele quando você está saindo de casa para trabalhar, para entrar no seu carro. E aí você faz um vídeo, você manda foto. Eu acho que essa interação é muito boa, tá? Isso é muito importante. E, inclusive, uma coisa, Sérgio, que eu acho que é muito interessante, eu venho da área de educação, as formas de comunicação. Porque eu entendo através do verbal melhor do que o escrito, vai ter quem entenda pelo escrito melhor do que o verbal, vai ter a pessoa que você vai ter que, além de falar, além de escrever, você vai ter que ter o toque nela para ela chamar a atenção, que são as formas de você atender a demanda dela. Tem a pessoa que vai ser conforme, né, que vai estar ali, você vai estar explicando numa tonalidade, ela vai entender. Tem alguém que você vai ter que falar um pouco mais forte, porque ela só vai entender quando ela entender que, opa, tem alguém aqui no mesmo tom e está me impondo uma regra, porque tem gente que vai confrontar, que é o espírito do confrontamento. Então, você vai ter que entender esse condomínio, entender essa dinâmica para se melhor comunicar ali dentro. Mas comunicação, cara, é uma coisa diária, constante, e que você nunca tem que achar que é lógico, porque a sua lógica nunca vai ser igual de todo mundo, e se você entendeu, nem sempre alguém vai entender igual. Então, você tem que partir do pressuposto que alguém pode não entender, e que você tem que comunicar. Acho que quando você bota isso na sua cabeça, a comunicação começa a ser mais fácil. O síndico tem que entender que ele tem que comunicar a todo mundo. Se ele achar que alguém não vai entender, ele tem que fazer uma outra comunicação e tá sempre melhorando isso. Entendeu? Perfeito. Trazendo essa questão da política um pouquinho aqui para a área de prestação de contas, Paola.
A gente hoje, né, é uma época que a gente faz bastante assembleias, né, e aí a gente, nem fala. estando nas assembleias, muitas vezes a gente vê ali que o síndico fez uma gestão correta, né, às vezes eu vou até apresentar um parecer de auditoria pela aprovação ali das contas do síndico, mas às vezes ele acaba tendo as contas reprovadas. Então, é aquela questão de ter aquele grupo de oposição que, na verdade, ele está ali, não porque analisando friamente ali as contas do síndico que aconteceram, mas por uma oposição simplesmente por interesse de pegar o cargo do síndico. Então, quando a parte entra a politicagem, né, como você falou, e aí começam realmente a colocar situações de gestão do síndico. Mas ele deveria ter feito isso e não fez. Ou a gente já pediu para fazer tal coisa e não fez. E aí, às vezes, eu tento explicar na Assembleia, olha, uma coisa é a prestação de contas, o síndico fez aqui, está tudo comprovado, agiu dentro das regras. Outra coisa é você não concordar com o que ele fez, é um ato discricionário dele. Você pode não ter gostado, mas muitas outras pessoas podem achar que foi bom ele ter feito isso ou ter deixado de fazer. E aí a pessoa acaba tendo as contas reprovadas, porque, né, muitas vezes a pessoa tem o dom da oratória, inflama a Assembleia contra o síndico. E eu tive uma boa experiência até recentemente, que até eu estava com o doutor Gabriel Feijó na Assembleia, apesar de terem reprovado as contas, né, mas ele falou, olha, agora a gente vai seguir os passos aqui. Então, vocês reprovaram as contas, vocês têm ciência de todas as consequências, né? Se você reprovou, você tem que justificar devidamente, senão o condomínio pode até vir a ser penalizado com uma ação do síndico. Então, foi uma Assembleia ruim no sentido de a gente ter visto as contas do síndico reprovado, mesmo que ele tenha feito a gestão corretamente, né? A gestão financeira e seguida as regras. Então, é uma parte que a política às vezes atua aí que não é muito legal para os empreendimentos. Fala um pouquinho para a gente aí da sua experiência. Então, essa política é complicada. Eu já tive também contas reprovadas por conta de política, né? De você chegar num condomínio onde o condomínio está deficitário, você entregar ele deficitário e ainda falarem que você fez uma péssima gestão. Então, assim, para mim hoje, dentro da sindicatura, tá? Eu amo trabalhar com condomínio, mas eu vou falar que eu estou decepcionada com as formas de como ela é levada. Levada no intuito do seguinte: uma prestação de contas ela pode ser reprovada e aí muitas vezes você não tem nem parâmetro, mas o síndico ele pode ser destituído simplesmente porque eu não gostei da cara dele. Hoje, infelizmente, é assim. E a prestação de contas é a mesma coisa. Hoje eu posso reprovar simplesmente porque eu não gosto do síndico. Eu não gosto. Ele não. O problema é que as pessoas estão muito causa própria, tá? Então elas não aceitam não. E aí você pega pessoas hoje, né, com vários cursos de oratória, com apresentação, e acaba fomentando e criando uma situação, até porque o síndico externo, ele não está todo dia no condomínio, e o morador está. Então ele faz aquela política interna ali. E aí ele começa a levantar. Eu acho que é um pouco decepcionante, pelo menos para quem está do lado de cá, que procura se qualificar, procura buscar o mercado, de você estar tentando fazer sempre o seu melhor e parece que o tempo inteiro está ruim. E a prestação de contas, nesse momento, eu acho muito triste essa situação, porque você depende... Eu tive um condomínio, para você ter uma ideia, Arnaldo, que o conselho reprovou as contas e eu joguei para o plenário. Eu falei, olha, o conselho pode validar, mas quem reprova ou não as contas é o plenário. Então, eu vou aqui pedir para vocês, porque eu tenho um sistema e eu gosto de botar o balancete online. Eu tiro a inadimplência, óbvio, e deixo o balancete online. Todos os moradores têm acesso. E foi a melhor coisa do mundo. Hoje eu não digo para fazer de outro jeito. É um balancete online, todo mundo recebe. Aí quando chega na Assembleia, todo mundo viu, todo mundo fala, todos os condôminos aqui viram. O conselho, para mim, desculpa, mas é uma situação política porque eles não gostam de algumas atitudes que eu tomo, mas eu tomo porque a responsabilidade é minha. Entende? Não adianta você chegar e falar assim, faz dessa forma. Bonitinho, bota seu CPF aqui, então faz. Mas não bota. Porque se o cara quisesse realmente fazer as coisas do jeito dele, ele levantava a mão, se candidatava e seria eleito. Eu falo muito isso. Desculpa, pode ser arrogância, pode ser grosseria para algumas pessoas, mas é o fato. Hoje tem atitudes que eu não posso tomar e que eu não tomo, porque no final quem vai responder sou eu. E as pessoas têm que entender isso, porque tem uma responsabilidade civil e criminal no condomínio.
A gente é o tempo inteiro julgado, criticado, mas as pessoas não entendem quem está do lado de cá. É igual você falar do policial, que é bom ou ruim, mas você não está na pele dele num tiroteio para falar se o cara pegou a arma para atirar porque ele estava sendo... A gente não vai julgar se é bom ou ruim. A gente não está falando de pessoas ruins. A gente está falando de quem gosta do que faz, de quem leva aquilo a sério, de quem sonhou, de repente, manter uma sociedade segura. Então, as pessoas têm que começar a avaliar dessa forma. E aí, quando eu botei essa posição para a Assembleia, foi aprovada minhas contas. Entendeu? Perfeito. Então, se eu levasse o parecer do Conselho, que era um parecer pessoal, que era uma questão contra a pessoa e não contra as contas, eu não teria aprovado. Aí você tem esse preparo, né? A gente vê muitos empreendimentos aí com o síndico externo, como você falou, ele praticamente fica refém do conselho. Sim, ele está ali como se o conselho fosse despedir ele a qualquer momento. Aí, como ele não tem esse preparo de saber qual a responsabilidade que ele tem, ele acaba sendo um teste de ferro do conselho apenas. Isso é bastante preocupante. Às vezes, quando a gente tem algum acesso ao síndico, assim, a gente procura orientar, olha, você não pode seguir só o que o conselho está falando, a responsabilidade é sua. Mas acaba caindo nessa situação que você colocou, Paulo. Mas tem uma coisa também, Arnaldo, dentro disso. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que é chata, mas que é o que a gente vê muito no mercado. Tem gente que está preocupada só com a emissão da nota no final do mês. Tá? Eu sei que todo mundo tem conta para pagar, eu sei que eu não trabalho só porque eu gosto, eu tenho que criar meus filhos, pagar minhas contas, ok. Mas, cara, será que é válido mesmo eu ser aquela pessoa que só vai porque eu preciso emitir a minha nota no final do mês e ter o dinheiro na minha conta? O que eu estou fazendo? Qual é o propósito disso? Qual é a diferença? O que eu estou trazendo para o mercado? Eu sou só isso, eu não sou nada mais que isso. Então, assim, o fantoche eu falo muito isso, quando eu vou apresentar a minha proposta, é a seguinte fala, todo mundo brinca. Eu falo assim, eu trabalho com o conselho, não para o conselho. Então, essa é a deixa, pelo menos da minha marca. Eu trabalho com e não para. Cuidado com a preposição que você usa na concordância da frase. Eu não uso isso. Entendeu? Então, eu sei as minhas limitações e eu falo com eles. Quando eles mandam alguma coisa para mim, eu falo, olha, não dá. Vocês vão se responsabilizar? Porque se vocês assinarem aqui como responsáveis, a gente pode até pensar em executar. Mas se for eu não faço por isso, aí eu vou explico, isso aqui pode acontecer, se acontecer a gente vai ser penalizado, porque eu respondo pelo prejuízo. Enquanto as minhas contas não forem reprovadas por prejuízo, eu estou feliz, eu estou bem. Mas o momento que eu crio um prejuízo, aí eu tenho responsabilidade. Aí a coisa muda de figura. Aí a reprovação das minhas contas já vira um outro problema. Então é isso a preocupação de quem está do lado de cá. E as pessoas têm que começar a entender isso. E, infelizmente, os profissionais também. Nós, síndicos, temos que nos dar o valor e entender, porque a ferramenta é muito banalizada por conta disso. Eu já vi proposta de sindicatura que, meu contrato é rescisão sem multa. Desde quando tem multa para o síndico? Para o síndico sair do cargo? Aonde tem isso? Fora a questão contratual, que eu não vou entrar nesse âmbito, porque é uma discussão do grupo. Mas, cara, faça um termo de conduta, diga quando você vai estar. Minha proposta tem os dias da semana, quantas vezes, a equipe de que forma vai estar. Eu estou síndica 24 horas. Isso não quer dizer que eu estou no condomínio 24 horas. Mas aconteceu, essa semana mesmo, eu estava brincando com os meninos. Falei, você vai me fazer sexta-feira, 8 horas, depois de eu sair de um condomínio 3 horas da manhã, porque teve um vazamento e eu estava lá acompanhando o chaveiro abrir a porta porque não tinha, o morador não estava na unidade, entendeu? E aí as pessoas esquecem isso, mas estava todo mundo nas suas casas, dormindo tranquilamente, e eu estava lá esperando o chaveiro terminar de fechar, com segurança a casa do morador, entrei para ver uma torneira que estava aberta, fechei, tudo bonitinho, saí de lá e ninguém nem soube, só soube porque eu mandei a comunicação. A gente assiste muito isso, né? Que a gente chama do conselho opositor, né? Que, na verdade, ele não está te ajudando em nada, ele está esperando você ou dar um vacilo, ou até não dar o vacilo, mas agir como ele quer. Eu assisti uma assembleia exatamente como você falou. Era um reparo, era assim, basicamente, né? O conselho era a favor de um meio reparo mais barato e o síndico
vamos fazer um reparo completo, mas vai ficar mais caro. E aí ele defendeu exatamente como você falou. O conselho fez aquele show na Assembleia, que estava jogando dinheiro fora e tal, e ele falou exatamente isso, mas a responsabilidade, se eu faço um meio reparo e quebra, era minha, que eu ia ter que fazer o meio e depois o completo. Então, assim, ele teve as contas aprovadas. Mas eu queria chamar um pouco a atenção para entender como você lida com isso, que são justamente os conflitos internos, né, entre moradores, às vezes. Como é que você faz? Você entra nessa mediação ou você recorre a um profissional dessa área? Ou varia de condomínio para condomínio? Como é que você lida com isso, com esses conflitos internos entre moradores, né? A política lá do convivência. Então, às vezes eu até tento mediar alguma coisa, quando eu acho que tem possibilidade de mediação. Quando não tem, eu ainda não busquei mediação externa. Eu acho até que é uma coisa que eu tenho pesquisado, tenho conversado com alguns amigos. Eu fiz curso de mediação, mas vou te falar que é uma ferramenta para pessoas específicas. Não é todo mundo que consegue fazer mediação, porque é uma coisa... eu bato palma para quem tem essa postura, que consegue ser neutro no momento de conflito. Algumas coisas a gente consegue mediar, porque a gente chama a pessoa para a realidade, né? E se fosse com você, como você gostaria? Eu acho que em alguns momentos a gente consegue trazer a reflexão. Só que em outros momentos, não. Em outros momentos, e eu vou te falar, o Sérgio, em alguns momentos eu prefiro utilizar o que eu conheço muito de um advogado, que é o seguinte: é relação de vizinhança, é uma outra política, não é o direito de condomínio, é o direito de vizinhança. Vocês, infelizmente, têm que procurar como vocês se relacionarem nisso, isso não é a parte condominial. Porque se o síndico ele for também entrar em tudo, ele tem que buscar pares para abrir. Vou te falar ainda, eu já até conversei com umas meninas sobre isso, de mediação, para levar isso para o condomínio, mas a gente ainda não tem uma coisa muito montada ainda também, né? E muito que o condomínio consiga entender que vale a pena investir naquilo. Então ainda não é tão usual assim. Eu espero que seja, né? Em algum momento, porque tem condomínios grandes que necessitam ter essa ferramenta full time ali no condomínio, para poder tentar minimizar, né, os conflitos internos. Mas eu sempre busco, na possibilidade de mediar. Se a gente não consegue, olha, isso aqui demanda o direito de vizinhança, não é parte mais da sindicatura nem do condomínio, eu posso até indicar alguém para mediar, mas a gente já não traz para a administração, porque senão é muita coisa. Aí a coisa muda de figura. O condomínio está evoluindo muito. Eu acho que daqui a um tempo vai abrir espaço para mediação também, porque é aquilo, né? Principalmente nos residenciais, né? Principalmente nos residenciais, é o bem-estar ali de todos ali, que, né, é a casa das pessoas. Os empresariais a gente trata de uma forma, mas os residenciais tem que ser diferente realmente, porque são outros objetivos, né? Questão dos filhos, né? A gente vê aí até muitas vezes aí as crianças, né? Aqui no meu condomínio, acho que anteontem teve uma questão aqui que as crianças estavam brincando aqui também. E aí, como é que lida com isso, né? Meia-noite, um caindo aqui. Eu falei, cara, o que está acontecendo lá embaixo? Aí veio o colaborador do condomínio, né, para orientar e tudo mais. E aí lidar com os pais depois, né, para como é que está acontecendo, está realmente fazendo uma bagunça dentro do condomínio. Acho que é uma questão também de política, assim, que a gente deve trazer, porque acaba prejudicando a convivência, né? Sim, prejudica a todos. Eu tenho um condomínio que tem rampa. As crianças, 1h da manhã, brincando de carrinho de rolemã. Aí 1h da manhã. 1h da manhã. Aí você pergunta assim, são os pais os responsáveis ou é o síndico? Entendeu? E aí, o que você faz? Enquanto não quebram nada, né? Mas o problema é a gritaria, porque aí incomoda, entendeu? Aí tem o bem-estar comum. Aí você entra em várias discussões que continuam dentro de condomínio. Quando recebe aquele aviso, aquela multa, né? Aí pronto, aí vem... Não, quando a multa tem um valor expressivo, a pessoa até pensa. Quando a multa não tem valor expressivo, que infelizmente tem alguns condomínios que a multa é muito baixa, então ele vai fazer reiterado, porque para ele aquele valor é ilusório, entendeu? Infelizmente, multa, é o que eu falo,
tem que ter sanção e tem que ter multa. A sanção não pode ser só uma advertência, tem que ser multa, porque infelizmente a pessoa só sente quando dói no bolso. Quando não dói, ela não faz, não adianta. Ela vai receber a comunicação, vai falar, tá, daqui a pouco ela tá fazendo de novo. É muito complicado. E aquilo, né? E fica mais direto, né, o tratamento da questão, né? Muitas vezes, se você não tem essa ferramenta, você acaba tendo que conversar, chamar atenção. Obviamente que ele inflama mais os ânimos do que efetivamente você, cumprindo a regra, o artigo tal da convenção do regulamento interno, você foi notificado, foi multado, não gostou, Isso aí. você corre para a Assembleia, tem aqui a ferramenta para você usar também. Aí você tira essa parte, vamos dizer, de politicagem da questão, né? Acho que é a melhor forma de você ter um instrumento realmente para usar, né? Com certeza. Ô, Paola, quando o papo Digo. é bom, o tempo voa, né? Então, poxa, infelizmente Foi a gente está rápido. chegando aqui. Pois é, a gente está chegando no final. Nem doeu, né? Foi um papo bacana. Quero agradecer aqui muito por essa conversa, pelos seus ensinamentos aqui. Foram muito valiosos. Garanto que muitos síndicos vão adquirir aqui um conhecimento bacana com o que você falou, a sua forma de se expressar muito boa. Eu quero te agradecer novamente, dizer que as portas estão abertas para a gente fazer um outro vídeo, ou para continuar o tema, ou para fazer sobre outros, tá bom? Vou pedir para o Arnaldo também se despedir e deixar você por último para você dar os seus contatos, enfim, como a gente acha a Paola, como é que a gente consegue a Paola numa assembleia, né, para se candidatar. Tá certo, Arnaldo? Tá bom. Paola, foi uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com certeza foram conhecimentos aí que o pessoal vai aproveitar bastante. Pessoal, curtam, compartilhem, sigam aí o canal, deixem perguntas aí para a gente sobre o tema. A gente pode trazer a Paola aqui novamente aqui para conversar conosco, que foi muito produtivo. Paola, muito obrigado mais uma vez. Faça a sua despedida aí para o pessoal aí de casa. Bem, meninos, obrigada. Mais uma vez, honrada com o convite. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom falar de condomínio, né? Porque é a cachaça da gente, a gente está sempre falando de condomínio. Quem quiser seguir, pode seguir lá no Instagram, síndica.paola.siqueira. A gente tem o site da empresa, tá? Que é New Home Administração Imobiliária. Quem quiser buscar lá no mercado. E falar para os síndicos que eu acho que todo mundo evolui. E a sindicatura também está evoluindo. Cometer erros a gente vai cometer sempre. O importante é a gente aprender com eles e ir amadurecendo e melhorando. Eu acho que esse que é o mercado dentro da política, inclusive isso também volta. Tudo volta. E a política vai ser um fato hoje, mas amanhã ela muda e por aí vai se transformando. Agora a gente tem que passar, assim, valor. E lembrar disso, inclusive, dentro da política. Isso aí. Então, até a próxima. Muito obrigado por quem ficou Obrigada, até aqui. gente. Fica com Deus. Obrigado, tchau, pessoal. tchau. Deus.